Bom dia, feliz sábado. É bom começar o sábado aqui nessa igreja querida. Comentava ali atrás que é a experiência de voltar para casa, né? É muito bom estar aqui, ver a família, É bom ver o Rafa aqui também, é um irmão de outra mãe, né? Que eu pude ter aí, a gente coleciona várias histórias juntos aí. Como é que foi a virada aí? Deu tudo certo? Tudo tranquilo? Passaram bem? Estão conseguindo cumprir a meta que se propuseram para esse ano já ou não? Porque já passaram alguns dias aí, né? A gente às vezes se propõe algumas coisas aí e às vezes a gente acaba não conseguindo avançar com algumas delas. E eu espero que com a ajuda de Deus aí você esteja conseguindo cumprir com as suas metas aí, tá bom? Já visitei meu fisioterapeuta. Eu queria agradecer o Adroaldo. Gente, vocês não têm noção, fiquei 1 ano e meio sem fazer fisioterapia. E ele me fez o balanceamento da geometria ontem. Então eu tô assim um pouquinho mais equilibrado hoje. Eu tenho uma perna menor, acho que vocês lembram disso. E eu tava andando todo rengo assim, né? Aí fui no Adroaldo ontem, tô começando a andar um pouquinho mais equilibrado aí. Então aí, Adroaldo e Elô, as meninas aí, obrigado pelo carinho. E, gente, se eu fosse ficar falando nomes aqui, eu ia ficar a manhã inteira, nem ia nem pregar só falando nomes. Mas a gente tem que abrir a Bíblia. Antes a gente quer compartilhar algumas ideias, né? Ou notícias de como a gente tem avançado lá no Equador. Agradecer ao pastor Jairo aí pela oportunidade, a liderança da igreja também de a gente estar aqui. E acabou que deu certo, que a gente veio para Curitiba e deu certo de pregar no dia de hoje. A gente está muito feliz de estar aqui. Pedi para colocar o PowerPoint, o meu pediatra que está lá, né, Dr. Mardos, obrigado aí. Eu ligava para ele e dizia assim: Dr. Mardos, sei que ele é pediatra, mas me atendia como adulto, né? Dizendo: meu pediatra, preciso de uma consulta aí, me ajuda aí que eu estou passando mal, estou morrendo aqui, e me salvou algumas vezes aí. Gente, está aí a foto do Itzai Cad. Isso. E eu deixei o texto deixei em espanhol. E fala que um dos grandes propósitos, vou tradução livre aqui, tá? Das nossas escolas é a preparação de jovens para servir nas nossas instituições em outras diferentes fases da obra evangélica. Esse é o propósito nosso como educação adventista, é o que a gente está buscando com a ajuda de Deus fazer lá no Equador. Não somente eu e a Samantha, mas como equipe, somos aí 77 funcionários do colégio. Se somamos todos os níveis de educação lá, a gente soma perto de 500 alunos. É bastante. A notícia ruim é que já teve quase 1.500. Então o nosso desafio é preparar o colégio para voltar a ter mais alunos. Não para ter mais alunos só para ter um relatório bonito, mas para poder preparar mais pessoas, mais jovens para a eternidade, para o serviço. Esse ano a gente fez uma cópia da Bíblia, a Bíblia institucional, 7 volumes, a Bíblia copiada à mão pelos alunos, funcionários. E o nosso compromisso com a palavra, né? De a gente ir para a Bíblia e a Bíblia ser o nosso principal foco dentro da nossa vida, não só da boca para fora, né? A gente também tem feito algumas viagens missionárias ano passado e retrasado, se a gente somasse aí, recebemos aí 5 grupos de missionários. E eu comecei a falar com eles: é muito legal a gente receber missionários, mas a gente também tem que ir fazer uma viagem missionária. E a gente foi para o Paraguai com um grupo de alunos e funcionários. Foi bem legal a experiência. Esse ano já estamos planejando outra. É muito bom receber missionários, inclusive foi um grupo aqui, mas ter a oportunidade de viver uma experiência missionária também é muito boa. E a gente tem trabalhado isso aí lá também. Aí está a fotinha de alguns dos grupos missionários que a gente recebeu no último período. Agradecemos muito a Deus ao tempo e os recursos, né, que a igreja de diferentes áreas nos dispõe, nos oferece, nos presenteia, né? Inclusive a Central aqui no ano passado mandou um valor e a gente fica muito feliz pelo compromisso da igreja, o teu compromisso como membro de poder auxiliar no outro lado, né? Aí a gente fez um sábado de educação diferente, um programa com os alunos adventistas também, alguns batismos aí que a gente teve também no ano passado. E agora vem umas fotinhos aí do antes e o depois, de como a gente chegou no colégio como está agora. Eu não tinha tanta noção da diferença até olhar as fotos, que tu começa a olhar as fotos assim, a gente com a convivência lá, tu não percebe muito a mudança, né?
E eu fui buscar as fotos para fazer esse PowerPoint. Eu falei, meu pai do céu, era feio mesmo. Agora está menos feio. E a ideia cada vez está menos feio. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então essa é a portaria. Esse era uma salinha que estava abandonada. A gente fez uma academia para os alunos internos. Essa era a quadra de futebol. Não tinha pintura, cheia de buraco. A gente conseguiu tapar os buracos, pintar, deixar bonitinho. Cercamos também, porque quando chovia molhava tudo. E agora dá para jogar um futebolzinho nível Série A quase lá, né? Porque era Série Z, eu acho. Mas enfim, tá ficando legal. Trocamos também todas as carteiras das salas de aula. Imagina, as carteiras tinham mais de 30 anos. E a gente conseguiu comprar aí todas as carteiras. O problema de lá é que tudo é em dólar. É bom para ganhar, é ruim para gastar, né? É dólar americano, a moeda do Equador. E quando a gente recebe as ajudas, a gente está dividindo por 6,20 agora, quando recebe a ajuda do Brasil, né? Quando vem de outros países é um pouquinho diferente, mas a maioria das ajudas que a gente tem recebido é do Brasil. E a matemática lá é dividir por 6,20. Então a gente tem que buscar mais recursos para poder conseguir fazer mais. Só as carteiras, todas as classes, eu não sei como é que vocês falam, não lembro aqui como é que falam no Paraná, mas a gente gastou aí perto de $50 mil para comprar aí aproximadamente aí todas as carteiras para os alunos. Então é bastante dinheiro. Não tinha ar-condicionado nas salas de aula. A gente colocou ar-condicionado em todas as salas de aula. É muito úmido lá. Os que foram na missão aqui lembram, clima mais ou menos de Manaus, Pará, assim, bastante umidade e sem ar-condicionado era uma desgraça dentro da sala de aula. A gente conseguiu colocar em todas as salas de aula. Televisão também, o projetor, graças a uma doação que a gente recebeu, conseguimos colocar em todas as salas de aula uma televisão, né? Um mundo super tecnológico. As crianças tinham aula sem o professor não podia mostrar uma imagem, né? Aí os menininhos aí também, para os pequenininhos, as carteiras. Os brinquedos infantis eram uns pneus velhos lá, a gente conseguiu botar um brinquedinho bonitinho, não machuca as crianças, tem todo um cuidado que tem que ter, né? As mesas e cadeiras do refeitório, recebemos uma doação de uma pessoa também, doou todas as cadeiras e mesas do refeitório. Eram as cadeiras brancas, antigas, assim, já bem, as mesas caíam, às vezes dependendo do jeito que tu esbarrava a perna ali por baixo. Conseguimos aí também as cadeiras e mesas para o refeitório. Esse foi uma associação que foi lá, a Associação APSO de São Paulo, refizeram aí o Espaço Maker. É uma sala de aula um pouquinho diferenciada, assim, com recursos diferentes, para os professores e alunos terem um momento especial. Compramos um tratorzinho novo também para cortar a grama, são 220 hectares de terra, é bastante grande, e tem muito mato. E o clima úmido, a grama, se o meu dinheiro crescesse igual cresce aquela grama, gente, eu estava milionário já, em 2 anos lá, mas não cresce. E a grama cresce muito rápido. E a gente tem que dar manutenção na grama. E aí o tio aí, feliz da vida com a aquisição do ano, né? Daí o tratorzinho novo, o tio dá manutenção. O laboratório, o pessoal da Central ajudou lá para a gente terminar o laboratório. Colégio de 56 anos que a gente completou no ano passado não tinha um laboratório de ciências naturais, né? Ou de química, que a gente fala aqui no Brasil. E a gente conseguiu também reativar, ele estava desabilitado, reativamos o laboratório para que os meninos conheçam a Deus por uma outra perspectiva. Isso é importante, né? Perspectiva da ciência. Terminamos aí com a última fotinho, antes de mostrar um vídeo que a gente quer mostrar. E esse era o auditório, quer dizer, uma sala de aula para o high school, e a gente adaptou para o auditório. O pessoal da Central também ajudou lá, o pessoal da Associação Sul-Paranaense aqui também ajudou. E aí finalizamos aí o auditório com cadeiras, televisão, ar-condicionado, bem bonitinho para a gente fazer os cultos com os funcionários lá todos os dias e para outras reuniões também. E no dia 30 de agosto, a gente colocou, é até engraçado falar isso, porque aqui a gente fala o lançamento da pedra fundamental, não é assim que a gente fala? E toda vez que eu vou falar isso lá, eu vou falar lançamento da pedra, os irmãos ficam assustados, porque lançar a pedra lá é jogar a pedra. Aí eu falo lançamento da pedra, eu vejo os irmãos olhando assim um para a cara, esse pastor tá meio doido, né? E eu falo, não irmãos, perdão, é a colocação, lá eles falam colocação de la piedra fundamental. No dia 30 de agosto colocamos a pedra para um edifício de 24 salas de aula novas.
As nossas salas de aula bastante velhas, desatualizadas, não tinha circulação de ar, bastante umidade. E a gente recebeu uma doação também, bastante generosa. E graças a Deus estamos aí começando. Eu quero mostrar o vídeo. Pode me ajudar aí, Marlos, por gentileza? Não dá? Não dá. Então vocês vão ter que buscar na rede social do colégio para ver o videozinho. Eu posso mandar depois aí. Mas a gente colocou uma câmera em cima de um prédio e está fazendo o acompanhamento da construção da obra. E é muito bonito ver o avanço de Deus, né? O avanço da obra de Deus no país. Termino essa parte desse resumo das notícias, né? Eu estou mostrando aqui hoje, gente, só as coisas boas, tá? Iniciando o ano, a gente está mostrando aqui, compartilhando as bênçãos. Tem muita coisa ainda que precisa ser mudado. Eu fico feliz de ver os avanços que a gente já conseguiu com a bênção de Deus e o apoio lá da comunidade local. Mas não esqueça de orar pelo Equador. Quando você lembrar de nós, por gentileza, ore pelo Equador e pelos desafios que a igreja tem. E eu termino com essa citação que fala o seguinte: um dos principais objetivos que se pretendia com as escolas adventistas, das nossas escolas, é a separação da nossa juventude do espírito e a influência do mundo. E aqui fica um recadinho, a gente vai falar sobre família hoje. Você pai, você mãe, por favor, não deixe de buscar a educação adventista para os seus filhos. A gente às vezes se preocupa com a liderança da igreja no futuro, e eu tenho falado isso no Equador. Vai chegar um ponto que, se a gente não cuidar das novas gerações, nós não teremos igreja. Não é que a gente não vai ter líder, nós não vamos ter igreja. Parece difícil a gente olhar para a igreja aqui cheia hoje e pensar nisso, mas a gente tem igrejas lá no Equador que já estão vazias, em outros países do mundo. Se a gente não cuidar das crianças, dos meninos e meninas da igreja, vai chegar um ponto que a gente não vai ter líder para liderar a igreja, a gente não vai ter igreja para ser liderada. Então o investimento, todo o esforço de você pai, de você mãe, da igreja, é especial, é necessário, é fundamental para que a gente passe o legado, né? Para que a gente tenha um legado para passar, senão a gente não vai ter o que compartilhar. A mensagem de hoje é: põe tua casa em ordem. Como está a tua casa? Não estou falando as bagunças que você saiu e deixou hoje de manhã, tá? Sábado de manhã eu sei como é que é. A gente sai, o pijama fica para um lado, não arruma a cama, o sapato, a pantufa. Não, pantufa no calor ninguém usa, né? Talvez uns aí devem estar usando, mas não estou falando disso. Como está a tua família? Como está a tua casa? Como está a tua casa? A minha mãe tinha uma mania de, toda vez que a gente ia viajar, ela queria deixar a casa arrumada. E para mim não era lógico isso. Falei: mãe, a gente está indo viajar. Qual que é o propósito de deixar a casa arrumada, né? Se a gente está indo viajar, tem alguma outra mulher ou a outra família que tem esse hábito, antes de viajar, deixar a casa arrumada? Tem uns filhos levantando as mãos da mãe, assim, ó. Mãe, qual que é o propósito? A gente está indo viajar, vamos deixar a casa arrumada para quem, né? Para os mosquitos, para as baratas, para o que vai ficar aí, né? E ela dizia assim: meu filho, se eu morrer na viagem, eu quero que a casa esteja arrumada. Eu falei: mãe do céu, podia ter outro motivo por trás disso, né? E eu lembro disso com muito carinho. Quando fala de arrumar a casa e arrumar de viagem, eu lembro dessa experiência. Como está a tua casa? Como está a sua e a minha casa? A gente começa o ano fazendo muitos planos, muitos sonhos às vezes. E hoje eu quero conversar um pouquinho do que eu acredito ser o plano e o sonho mais importante para a sua e para a minha vida. A história, o rei que a gente vai usar hoje, ele foi considerado um dos melhores reis de Judá. A história dele está em 3 livros da Bíblia: no livro de 2 Reis, 2 Crônicas e também no livro de Isaías. Ele era filho de Acás, ele também era filho de um rei. O nome dele significa Jeová é a minha força. Ele começou a governar jovem. A galera da galeria aí, né? 25 anos ele começou o reinado dele. E reinou por 29 anos. Um tempo considerável, né? Se a gente olhar que o pessoal aí trabalha 30, 35 anos para aposentar, ele trabalhou o suficiente para aposentar. Mas não aposentou, acabou morrendo, né? É a história. Ele foi contemporâneo de Isaías,
E esse rei é o rei Ezequias. Foi considerado um dos melhores reis de Judá, e é sobre ele que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Vou fazer um resumo das coisas boas que ele fez. Se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai ficar entre 2 Crônicas e 2 Reis. A gente vai ficar aí buscando os versinhos. Vou falar agora nessa introdução um pouquinho mais rápido os versos, mas para você ter uma noção do quão bom esse cara era. Ele era muito bom. Não é à toa que foi considerado um dos melhores reis, se não o melhor rei de Judá. Ele fez o que era reto. A Bíblia fala que ele era uma pessoa correta. Ele fez o que era certo. 2 Crônicas 29, verso 2. Ele reparou e abriu o templo. Eu imagino o templo gigante, fechado, caindo aos pedaços. Ele repara, faz uma reforma, reconstrói e abre novamente o templo. Isso está lá em 2 Crônicas 29, verso 3. A Bíblia também fala em 2 Crônicas 29, do verso 4 ao 11, que ele liderou uma reforma espiritual. Não era só a estrutura física do templo que precisava de reforma, a comunidade religiosa precisava de uma reforma. E ele liderou essa reforma espiritual. Já não havia culto no tempo de Ezequias, as pessoas já não se reuniam, e ele restabeleceu o culto na igreja. Isso está lá no livro de 2 Crônicas também, no capítulo 29, do verso 20 até o verso 36. Ele também incentivou e promoveu a fidelidade dos irmãos da igreja, dos dízimos e nas ofertas. 2 Crônicas 31, do verso 5 até o 10. Ele construiu armazéns para guardar as conquistas, os bens que ele tinha. 2 Crônicas 31, verso 11. Libertou o povo da opressão dos assírios. Foi um comandante militar. No livro de 2 Crônicas também, no capítulo 32, do verso 1 ao 23, a gente olha esses relatos. A Bíblia ainda fala em 2 Crônicas 32, do verso 27 e 28, que ele teve grãos, vinho, azeite, estábulos para rebanhos, prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, e tudo que ele desejou, a Bíblia fala que ele teve, ele conseguiu fazer. Tudo que ele quis, ele conseguiu fazer. E por último, a Bíblia ainda fala, no capítulo 32 também, verso 29, verso 30, que ele construiu cidades e construiu um canal de água. Ou seja, ele canalizou a água para dentro da cidade e das casas. Um feito heróico naquela época. Hoje a gente está tão acostumado a abrir a torneira e sai água. Naquela época era muito mais complicado e ele conseguiu fazer isso. Mas na vida nem tudo são flores. E eu gostaria de salientar 3 coisas ruins que Ezequias fez, para a gente ir para uma parte mais prática de 4 lições que a gente vai ver hoje da história, que a gente pode aprender da história de Ezequias. Coisas ruins que ele fez. Ele teve um coração orgulhoso. Quando ele conseguiu fazer tudo isso de bom, ele não deu crédito para quem teria que receber o crédito. E ele achou que ele, pelas próprias forças dele, havia conseguido isso. A gente olha isso no livro de 2 Crônicas 32, verso 25, e em 2 Reis, capítulo 20, do verso 12 até o 19. Outro erro dele, ele não confiou em Deus e acabou pagando imposto ao rei da Assíria, né? Quando apertou a coisa, ele não orou, ele não confiou em Deus e buscou auxílio dos inimigos, que antes eram inimigos. Isso está lá no livro de 2 Reis 18 e capítulo 18, verso 16. E a última coisa, ele não confiou nos planos de Deus. Livro de Isaías, capítulo 38, verso 2 e o verso 3 falam isso. Se a gente coloca na balança de maneira fria, pastor, o senhor falou vários pontos positivos que ele fez e mencionou só 3 negativos. Aparentemente ele foi um excelente rei, e a Bíblia fala que ele foi um dos melhores reis. Mas hoje eu queria te convidar a olhar para uma outra perspectiva com essas 4 lições que a gente vai ver hoje com o livro de... Deixa eu voltar. Com a história de Ezequias. O primeiro ponto é que a família precisa ser a prioridade. Se a gente abre a Bíblia, vamos abrir a Bíblia agora com mais calma, no capítulo 38 do livro de 38, verso 1. Isaías 38, verso 1. Vou abrir a minha Bíblia aqui também. Isaías 38. Isaías 38 e o verso 1.
Todo mundo conseguiu achar? É fácil, Isaías, né? Não é tão complicado. Livro de Isaías 38, verso 1, a Bíblia diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, não tinha cura. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Qual foi a mensagem de Deus para um dos melhores reis no leito da morte dele? Ponha em ordem teus negócios. Foi essa a ordem de Deus? Pague as tuas contas. Foi essa a ordem de Deus? Faça a viagem dos sonhos. Reparta a herança. Não foi essa a mensagem de Deus. E aqui vem o principal. Eu já tive, por circunstâncias da vida e familiares, de leito da morte, né? Meu avô no leito da morte pede algo para minha mãe, e era relacionado à família, não era para comer algo, não era para comprar algo, era relacionado à família. Chama a fulana que eu quero pedir desculpas para ela. Eu, olhando assim friamente esse verso, queridos irmãos, eu fico assim pensando: será que seria bom saber o dia que eu ia morrer? A minha mãe disse que queria saber. Eu quero saber o dia que eu vou morrer, porque daí eu posso deixar tudo arrumado, né? Deixar tudo certinho. Ezequias teve um privilégio que talvez você e eu não vamos ter. Um profeta de Deus fala para ele: Ezequias, você vai morrer. Você acabou, fim da linha. E a primeira coisa que Deus fala, a única coisa na realidade que Deus fala para ele é: ponha em ordem a tua casa. E aí voltamos à pergunta inicial: como está a sua casa? Como está a sua casa? Como está o seu lar? O seu lar não é formado por uma casa, por paredes. O seu lar é formado por pessoas. Como estão os membros da sua família? Como estão? Eu não estou falando de saúde física somente. Como está a espiritualidade do teu lar? Como está a rotina espiritual da tua família? Nós temos investido tempo com Deus. Temos feito de Deus e das coisas espirituais a nossa prioridade. O que eu estou falando, tudo que eu vou falar aqui, irmãos, hoje, primeiramente isso se aplica à minha pessoa. Esse é o meu primeiro desafio. Viver aquilo que eu estou pregando hoje é um desafio para mim. Porque a mensagem principal que Deus deixou para Ezequias no leito da morte foi: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem. Eu acredito que momentos como esses, início do ano, são momentos que a gente pode alinhar algumas prioridades. Certo ou errado? Posso ver as mãos aqui de quem fez alguma, não vou dizer promessa, mas algum propósito novo para esse ano? Alguém fez um propósito novo? Seja ele relacionado à família, ao trabalho, às finanças, aos dons e talentos. A gente faz, a gente aproveita a virada do ano para dizer assim: agora vai, esse ano vai. Mas o recado principal de hoje de manhã é: a prioridade principal é a nossa família. No fim do dia, a conta que importa, a prestação de contas que realmente importa não é a conta do banco. Não vai ser a conta do banco, vai ser a conta da família. Como está a família? Onde estão os filhos que eu te dei? Onde está a família que vocês formam? Essa vai ser a pergunta de Deus. Talvez a gente não sabe quando vai morrer, para fechar esse primeiro bloco, mas a gente tem tempo e tempo de qualidade hoje para poder fazer a diferença e para poder mudar algumas coisas. E o primeiro desafio hoje que Deus fala para a gente é: põe em ordem a tua casa. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. A gente estava falando sobre isso agora há pouco com os jovens ali na lição. A mudança de parâmetro. Deixa Deus ser o Deus da tua vida. Confia em Deus, entrega para Deus e deixa Deus fazer as coisas. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender por contraste da vida de Ezequias. Como líder espiritual, ele foi bem sucedido. Como administrador, ele foi bem sucedido. Como rei, ele também teve êxito. Como construtor, também teve êxito. Como comandante de exército, também teve êxito. Mas o fracasso dele, a gente já vai ver mais para frente, foi dentro de casa. E tem uma frase que me acompanha por alguns anos, não que eu sempre consiga praticá-la. Samantha está aqui de testemunha que às vezes eu não consigo. Mas não existe
não existe sucesso no mundo que compense o fracasso no lar. Vou falar de novo. Não existe sucesso nesse mundo que vai compensar o fracasso dentro da tua própria casa. Você pode conseguir ter muitas coisas. Foi o caso de Ezequias. Ele conseguiu muito. E a gente vai ver no final, na última lição, que ele só falhou em uma, que era dentro da própria casa. Teve sucesso em todas as áreas, mas ele falhou com a família. E aí perdeu tudo. Perde o propósito, perde o objetivo, perde isso. A gente tem 2 exemplos, eu podia citar 2 exemplos. Davi conquistou muitas coisas, perdeu a família. Mas Noé perdeu muitas coisas, colocou tudo na obra, né? Para construir a arca. E no final, a família dele, 100% salvo. Eu gosto de brincar que Noé foi o evangelista mais bem sucedido do mundo, porque ele conseguiu salvar a própria família. Conseguiu colocar a família dentro da arca. Gente, você aí adulto, pai e mãe, sabe o quão desafiador é isso. Colocar a família dentro de casa, e a gente tem esses 2 exemplos. Nesse novo ano, amigos, queridos irmãos, comece pela sua casa. Não comece pelo trabalho, pelas realizações aí do mundo. Os jovens aí, cara, começa aí, tá até solteiro aí, cara, começa aí. O melhor começo da família é quando o cara está solteiro, porque você pode escolher ainda, dá para você mudar ainda. Você não está comprometido até que a morte separe. Comece esse ano pela sua casa. Você não pode seguir em frente, você e eu não podemos seguir em frente sem antes começar pela nossa casa, porque é aí que nós vamos prestar a principal conta que a gente vai prestar para com Deus. É isso aí. Termino com uma pergunta: por que esperar perder para cuidar? Por que você esperar perder a sua família para começar a cuidar e valorizar a sua família? Comece pela sua casa. Comece pela sua casa. Põe em ordem a tua casa. A família é uma prioridade. Você pode falar comigo esse primeiro ponto? A família é prioridade. Vamos no 3? 1, 2, 3. A família é prioridade. A família é prioridade. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto. Aceitar os planos de Deus. Parece bonito, né? A gente canta sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Gente, é muito lindo esse verso. É um dos versos que eu mais gosto da Bíblia. Na prática é fácil isso, gente? Vamos, todo mundo é ser humano aqui, não tem problema. Todo mundo é pecador aqui, viu? Todo mundo já falhou, já pifou em alguma vez isso aí. A gente é muito bom para fazer os planos e a gente quer que Deus abençoe os nossos planos. É ou não é verdade? Não é assim que acontece? Senhor, eu fiz o plano aqui, abençoa o meu plano. Só que a gente tinha que ter pedido ajuda para Deus para fazer o plano, não para Deus abençoar o nosso plano. E isso aconteceu com Ezequias também. Vamos para a Bíblia. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20, do verso 1 até o verso 3. A gente vai ler uma outra perspectiva agora do que a gente leu também lá em Isaías. Como eu falei, a história aparece em 3 livros. E agora a gente está lendo o relato do livro de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a Bíblia: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Até aí tudo certo, a gente já viu isso antes, né? Agora vem o verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Quando Deus contou o plano de Deus para Ezequias, você acha que era o plano de Ezequias morrer aquele ano? Ezequias tinha planejado: esse ano eu vou morrer. Não era o plano de Ezequias, mas era o plano de Deus. Quando Deus conta o plano, o que Ezequias fala? Senhor, mas justo comigo, que eu sou um cara fiel, olha o tanto de coisa boa que eu fiz. O Senhor não está vendo que esse povo vai perder um líder como eu? Esse era o pensamento de Ezequias, né? E a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo.
Desabou a chorar, virou o rosto para a parede, fez beicinho e começou a chorar, né? Ignorou o profeta. O profeta, dá licença aí que eu preciso chorar, que eu vou morrer. Gente, é fácil aceitar os planos de Deus? Vamos ser sinceros. Um término de um namoro, a perda de um emprego, Deus cuida de tudo. O falir um negócio, você quebrar economicamente, é legal isso? A perda de um familiar. Não é prazeroso às vezes aceitar a agenda de Deus para a nossa vida. Mas a gente sabe que a gente tem que confiar nos planos e nos sonhos de Deus, nos propósitos de Deus para a nossa vida. E se Deus falou para Ezequias, você vai morrer, qual teria que ser, coloca a tua casa em ordem, qual que teria que haver sido a resposta de Ezequias? Tá bem, Senhor, vou colocar a casa em ordem. O Senhor falou que eu vou morrer, então vou acertar as coisas aqui e vou esperar o dia da minha morte. A gente olha para Ezequias e fala, nossa, mas que cabeça dura esse homem. Mas a gente faz igual às vezes. Deus, ele fala para a gente, deixa claro para você e para mim, e a gente escolhe seguir com as nossas ideias, com os nossos planos, porque a gente acha que é melhor, a gente acha que sabe mais. Se a gente lembrasse do capítulo 55 do livro de Isaías, no verso 8 e verso 9, a Bíblia deixa claro que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus e planos de Deus maiores e melhores do que os nossos próprios planos. Essa é a diferença, essa é a disparidade do meu plano e o plano de Deus. A gente é cabeça dura, a gente tem o dedo podre e a gente insiste em escolher as coisas do nosso jeito. Segunda lição que a gente pode aprender com Ezequias é aceitar os planos de Deus. Vocês lembram do primeiro? A família é prioridade. O segundo é aceitar os planos de Deus, custe o que custar. Obedecer a Deus, custe o que custar. Fazer o que Deus pede, custe o que custar. Porque quando Deus fala, a gente escuta, a gente obedece. Por mais que não seja lógico, por mais que a gente não goste. Hoje eu comentava com os jovens, deixa eu te contar um negócio, falei para eles. Deus não está nem aí para o que tu gosta. Dói escutar isso, mas Deus não está nem aí para o que tu gosta. Mas Deus, eu gosto tanto. Desculpa, mas Deus não está nem aí para o que tu gosta. Deus, ele se preocupa com a tua salvação. E para salvar, às vezes, Deus vai fazer com que você faça coisas que você não gosta, para que você seja salvo. Deus não está nem aí para o que a gente gosta. Deus não está nem aí para a nossa agenda. Deus, ele está preocupado com a nossa salvação. Mas pastor, Deus não é um pai de amor, de misericórdia, que me ama incondicional? Sim, por isso que ele se preocupa principalmente com a tua e com a minha salvação. Não importa se eu goste ou não goste, ele está preocupado com a minha e com a sua salvação. Ainda hoje, eu tinha notado isso, ainda hoje ali nos jovens me perguntaram, pastor, o senhor está feliz lá no Equador? E toda vez que me pergunta isso eu penso, fala a verdade ou não falo, né? Tipo assim, porque tem a resposta curta e tem a resposta larga, comprida. Então, gente, esqueci de falar. Talvez eu vou misturar umas palavras em espanhol aqui. Não sei se eu já fiz até agora. Já fez? Já fiz? Ixi, a minha fiscal tá ali, já falou que eu já misturei. Então tem a resposta curta e tem a resposta larga. A resposta curta é, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Mas a resposta que está lá dentro do coração é dizer assim, cara, tem dia que eu não estou feliz no Equador. Assim como nem todo dia eu estava feliz em Curitiba. Mas eu tenho a certeza de que eu estou cumprindo o meu propósito. E essa certeza é que vai me dar energia nos dias que eu estou para chutar o balde, entendeu? Mas o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu quero ir embora daqui. E aí Deus me fala assim, escuta aí, não foi eu que te levei para aí? Então você sai daí a hora que eu te tirar daí. Baixa a cabeça e trabalha aí, entendeu? Gente, é fácil isso? Não sou louco, eu sou normal, gente. Tem dia que eu estou com saudade da casa, tem dia que eu estou com saudade de comer comida sem coentro, entendeu? Tem dia que eu estou com saudade de ir comer uma pizza redonda, que não é uma pizza quadrada, entendeu? Tem dia que eu estou com vontade de ver minha sobrinha, de ver minha família, mas não dá. E a vida, nem sempre tu vai ter tudo o que tu quer. E a gente tem que aprender a se condicionar a isso.
E é a vida. Então, resumindo, quando me perguntam, pastor, você está feliz? Rapaz, feliz é uma palavra muito forte, que eu acho que no céu eu vou poder dizer que eu estou feliz mesmo. Mas até chegar no céu eu estou cumprindo o meu propósito. Quando Deus fala, eu obedeço. Deus falou, vai para o Equador. Gente, eu vou um parênteses aqui. Teve gente que me perguntou se eu tinha aprontado, pastor Walter. Traiu a Samanta, roubou. Pô, você foi para o Equador, cara? Não tinha um lugar mais perto assim, né? Falei, rapaz, está tudo certo, não aprontei, está tudo maravilhoso. Só que eu só vou aceitar as coisas boas de Deus. Eu só vou aceitar as coisas que eu gosto de Deus. Eu não vou aceitar, eu não vou comer a salada também, que às vezes eu não quero comer a salada, mas tem que comer, pô. E aí eu digo, Senhor, obrigado porque o Senhor não faz o que eu quero, e o Senhor me guia pelos caminhos que o Senhor sabe que eu preciso caminhar. Primeira lição que a gente pode aprender com Ezequias: a família é prioridade. Segunda lição: aceitar os planos de Deus. Não importa se eu goste ou não goste. Deus falou, vou morrer alegre, vou morrer feliz, porque Deus quer que eu morra. Pronto, acabou. De Ezequias, gente, sabe qual ia ser a maior bênção de Ezequias? A gente vai ver isso, é que ele tivesse aceitado a morte de Deus, porque depois foi só desgraça. E a gente não conhece o futuro, a gente não sabe o que Deus tem lá na frente, como Ezequias não sabia. E para Ezequias teria sido muito melhor que ele tivesse morrido e não ficasse vivo. Continuando, não é uma opinião pessoal, tá? Eu tenho fatos disso, a gente já vai olhar na Bíblia. Terceira, aí, eu esperei o Marlos passar, porque da outra vez eu passei dele, passou daí, ficou... Beleza. Terceiro ponto, terceira lição: um milagre é uma responsabilidade. Tem gente que só quer receber as coisas de Deus, os milagres de Deus, os benefícios de ser cristão, mas não quer o compromisso de ser cristão. Eu só quero o Deus da bênção, eu só quero a bênção, perdão, eu não quero o Deus da bênção. E a gente olha isso no livro de 2 Reis, no capítulo 20, vamos lá para 2 Reis, a gente já está, né? 2 Reis, capítulo 20, no verso 16 ao verso 19. Não, perdão, 2 Reis, capítulo 20, verso 5 e verso 6. Eu já estou antecipando para o outro. Aí vem agora o milagre, né? Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi teu servo. Aí ele recebe o milagre, ele recebe a bênção. Só que ele não estava disposto a receber o Deus da bênção. O que você pediu para Deus nesse ano? O que você pediu para Deus esse ano? Qual foi o teu checklist, tua listinha de desejos para Deus nesse ano? Você está disposto a aceitar você está disposto a aceitar a bênção junto com o Deus da bênção? Ou você só quer receber a bênção de Deus? Senhor, me dá a bênção, que é suficiente, eu não preciso do Deus da bênção. Só me dá a bênção, eu já fico feliz com a bênção, com a vaga do emprego, com a melhora do salário, com comprar uma casa nova, vender um carro, sei lá, eu não sei o que você está pedindo. Mas o que você está pedindo para Deus? Lembra que esse é um combo: aceitar a bênção vem junto com aceitar o Deus da bênção. Faz sentido isso? É lógico isso? E todos os milagres que nós recebemos de Deus, eles são uma responsabilidade. Deus não me dá milagres à toa, Deus não me dá anos de vida à toa, Deus não me dá recursos à toa, Deus não me dá vida à toa, Deus não me dá nada à toa. Deus me dá tudo por um propósito. Deus me dá tudo por um propósito: eu me salvar e eu ajudar outros a se salvarem. Todos os milagres que nós recebemos de Deus, eles vêm junto, é um combo, vem junto com essa responsabilidade. Ele recebe então a visita, a vida restaurada e tal, tudo certo. Ellen White, no Profetas Reis, fala que a visita desses mensageiros, depois ainda ele recebe a visita dos mensageiros babilônicos, né? E ele começa a mostrar as coisas. E a pergunta era: o que você mostrou para eles? Qual que é a resposta de Ezequias? Tudo que eu tinha, eu mostrei. Não teve um quarto
um depósito, uma conta bancária que eu não mostrei para eles. Mostrou tudo. E isso foi nos anos a mais de vida, aí começou a desgraça de Ezequias, né, mostrando tudo aí após a recuperação dele. E ele não, em nenhum momento, se a gente olha o relato dessa visita na Bíblia, em nenhum momento ele reconhece que ele foi curado por Deus. Em nenhum momento ele menciona, Deus me curou, graças a Deus eu estou vivo, Deus me deu 15 anos a mais de vida. Em nenhum momento ele menciona aos babilônicos, aos visitantes, que ele havia recebido não apenas um milagre, mas uma responsabilidade. Ele usou isso de maneira indevida. O Deus do milagre, queridos irmãos, sempre será muito maior e mais importante que o próprio milagre. O Deus do milagre sempre será muito mais importante do que o próprio milagre. Como nós reagiremos nesse ano quando recebermos as bênçãos de Deus? Como você vai reagir quando receber bênção de Deus nesse ano? Você vai fazer como Ezequias, que diz assim: eu que trabalhei, rapaz, está aqui, ó, trabalhei, ganhei no MOOC isso aqui, eu que fiz minha estratégia? Ou você vai dizer assim: tudo que eu consegui de bom ao final desse ano é graças a Deus, eu teria feito tudo errado, mas Deus me ajudou a fazer do jeito certo. Primeira lição que a gente aprende com Ezequias: a família é a prioridade. Segunda, aceitar os planos de Deus, gostando ou não deles, aceitar os planos de Deus. Terceira lição: um milagre é uma responsabilidade. As bênçãos de Deus são uma responsabilidade que você e eu temos como cristãos. E por último, nós vamos agora sim para o livro de 2 Reis, do capítulo 20, até, do verso 16 até o verso 19. E aí fala a última: sucesso sem sucessor é fracasso. Ezequias não pensou no futuro, não pensou na família. E ele não se preocupou com a família. Vamos ler capítulo 20, verso 16, até o 19. A Bíblia diz assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Não vai ficar nada. Tudo que tem valor vai ser levado embora. Tudo que tem valor vai ser levado embora. Verso agora 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, né? Tomarão, gerares, porque ele não tinha gerado o filho ainda, né? Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Eu estava lendo isso aqui, eu falei: mas o cara está louco, né? Tudo que o cara ganhou, vai perder a família, vai perder os filhos. E ele fala assim: boa é a palavra do Senhor. Por que era boa a palavra do Senhor? Vamos continuar lendo o verso? Boa é a palavra do Senhor que me disseste, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Ezequias estava preocupado com os filhos? Não. Estava preocupado com o povo? Não. Estava preocupado com o nome de Deus que estava indo por terra? Não. Porque ele ia ter paz e tranquilidade nos dias dele. Eles que se lasquem. Eu estou bem, eu vivendo bem, o resto não me importa. Esse era o pensamento de Ezequias. Ezequias não teve como prioridade a sua família. A prioridade dele era o próprio umbigo, como a gente diz. Ele estava preocupado era com ele. Se eu ter dias bons, dias tranquilos, meu filho morrer, a cidade ser cercada, levar tudo embora, para mim não muda nada. Para mim não muda nada. Aí está o verso. Aí, pode passar mais um, Marlos, por gentileza? Isso. Está aí o verso que a gente acabou de ler. Amigos, o telhado da nossa construção é o piso da próxima geração. Como é que você está construindo o seu telhado? Os teus filhos vão construir em cima daquilo que você é, daquilo que você tem. O piso da próxima geração é construído em cima do seu telhado. Como é que você está construindo esse telhado? Ele não se importava com a próxima geração.
Ele não se importava quem seria o próximo rei. Se não vai ter reino também, não tem problema. Vai perder tudo, não dá nada. Para mim, eu sendo rei até morrer, está tudo certo. Precisamos ter nossos olhos e corações, amigos, voltados para a próxima geração. Olhos construindo o telhado, que será o piso da próxima geração. Esse tem que ser o nosso cuidado. Se a gente lê o livro de 2 Reis, continua lendo aí comigo. 2 Reis capítulo 20, o verso 21. Descansou Ezequias com seus pais, morreu. Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A gente continua lendo 2 Reis capítulo 21, e a gente vai ler no verso 1 mesmo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. Verso 2: fez ele o que era mal, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões. Se você continua lendo até o verso 9, aí é só desgraça, só coisa ruim que Manassés fez. E quando Manassés nasceu? Dentro dos 15 anos de vida a mais que teve Ezequias. Resumindo, se Ezequias tivesse aceitado o plano de Deus de não viver mais, Senhor, o teu plano é que eu morra, Judá não teria tido um dos piores reis. E por que ele foi pior? Porque ele fez pior do que os reis vizinhos. Ofereceu filhos em holocausto. O deus Moloque era um deus que tinha o braço estendido e colocavam as crianças em cima, oferecendo em sacrifício. Adorou imagens. Fez só desgraça. No final da vida se arrependeu, mas a vida toda foi pura desgraça. Pura desgraça. Eu termino com essa frase que está projetada aí, né? O que está escrito aí? É bonita essa frase? O que você acha? É bonito? O melhor rei foi o pior pai. O melhor rei de Judá, o melhor rei de Judá foi o pior pai. Eu fico triste com isso. Eu fico triste com isso. Não tem como a gente ficar feliz com uma frase dessas. Não tem como a gente escutar coisas ruins e ficar feliz, que foi o que fez Ezequias. Estou tranquilo, porque nos meus dias eu vou ter paz. Eu vou ter paz. O melhor rei foi o pior pai. Amigos queridos, famílias, não existe fracasso nesse mundo, não existe sucesso nesse mundo que vai compensar o fracasso dentro do teu lar. Como você está preparando o futuro, o caminho das próximas gerações? Como você está construindo o telhado? Juventude, como é que você está escolhendo a varoa, o varão, né? Deus não está nem aí para o que você gosta. Ah, Jesus, eu gosto assim, cabelinho, olhinho, corpinho. Deus não está nem aí para o que você gosta. Pede a opinião de Deus. Para você que está casado, como diz o meu avô, fecha os 2 olhos agora e já não olha mais nada, né? Meu avô diz que quando a gente namora tem que abrir os 2 olhos. Noivou, fecha um, casou, fecha os 2. Não olha mais nada, daí. Aí é só aceitar e esperar a glória agora. Mas dá para melhorar no caminho, viu? Não acha que, não, eu sou assim mesmo e já era. O melhor rei foi o pior pai. Como é que vai ser esse ano da tua família? O desafio de Deus é para você colocar a casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. É começarmos esse ano pela nossa casa. Também tem que chegar no trabalho, nos outros desafios, está tudo certo. Mas comece as mudanças pela sua casa. Comece dentro da sua casa. Para que você seja o melhor profissional de sucesso. Não tem problema, que você seja o melhor no que você faz. Mas que você também tenha alegria e prazer e contentamento e realização dentro da sua própria casa. A gente precisa terminar. Se essa fosse a sua última semana de vida, se Deus olhasse para você hoje e falasse: põe a tua casa em ordem, porque você não tem muito mais tempo, o que Deus falaria para ti?
Que área da sua vida você está deixando de lado? Que pontos que você tem ignorado Deus, o Espírito Santo, falando ao teu coração? Que coisas que você não tem entregado nas mãos dele? Ele está esperando. Ele sempre espera. A gente aqui talvez não vai ter o tempo todo para entregar. Deus, Ele sempre espera. E não precisa da virada do ano para começar de novo. Não precisa esperar o ano que vem para tudo de novo começar. A gente pode e deve começar de novo hoje, porque é Deus quem oferece isso para a gente. O desafio é divino. Põe tua casa em ordem. Comece pela tua casa. Comece pela tua casa. A família é uma prioridade. Aceite os planos de Deus. Cada milagre é uma responsabilidade. E o teu sucesso sem um sucessor é um fracasso. Teu sucesso sem um sucessor é um fracasso. O apelo hoje vai ser diferente. Ninguém vai cantar aqui da frente. Eu vou cantar na realidade. Mas não como Jairo, ou Denis, ou Rafael. Eu quero cantar junto com vocês. E eu quero que juntos nós terminemos esse culto, esse sábado, primeiro sábado do ano, abraçado na sua família, junte a família. E a gente vai cantar o hino Entrega. Entregando tudo que a gente tem, tudo que a gente é, nas mãos de Deus. Senhor, a gente quer que seja um ano diferente. A gente quer que seja um ano abençoado. Nós queremos isso e nós nos entregamos. Estamos dispostos a fazer a tua vontade. Queremos priorizar aquilo que de fato é importante. E a gente quer a tua ajuda para isso. Vamos ficar de pé para a gente colocar para fora essa nossa decisão. Junte a família. Amor, vem, por favor. Fica agarradinho aí com a sua costelinha, o seu costelinha. Junte os filhos. E vamos cantar juntos, porque nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos entregar a esse Deus que entregou tudo por mim e por você. Vamos cantar juntos? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, toma o meu coração. Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Toma os meus pensamentos, toma os meus pensamentos.
e amoroso Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus da segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, milésima chance. O Senhor já nos ouviu pedir perdão pelos nossos pecados várias vezes, mas a gente quer começar de novo. Queremos aproveitar esse novo ano para nos entregarmos por completo nas Tuas mãos. A nossa família é prioridade. Queremos aceitar os Teus planos para a nossa vida. Queremos receber os milagres e as bênçãos com responsabilidade. E queremos preparar uma geração, sendo os nossos filhos ou não, para que eles tenham verdadeiro sucesso aqui nessa terra e na eternidade. Não queremos perder a eternidade, Pai. Por favor, a gente está aqui, a gente veio aqui hoje para escutar a Tua voz. Nos incomode, Pai, para que comecemos pela nossa casa, para que coloquemos a nossa casa em ordem e que esse ano seja um ano especial, um ano abençoado, tendo as Tuas bênçãos, Pai, a Tua guia e a Tua direção na nossa vida. Fique com essa igreja, Pai. Eles são a nossa família. Cuide deles. Dê sabedoria a eles. Continue abençoando eles com os recursos que essa igreja precisa. Mas que eles continuem a não viver por eles mesmos. Que eles continuem abençoando outros. E que possamos olhar os frutos desse nosso trabalho em comunidade, lá na eternidade. Dá-nos essa alegria, Pai, por favor. Te pedimos um bom restante de sábado, um ano excelente, na Tua perspectiva. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, Deus abençoe.